Da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vou ler de novo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o apóstolo Paulo, neste versículo, falando sobre dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo também não deixa de ser um dom espiritual. Ele aqui chama a atenção da igreja em Coríntios e também da igreja dos dias em que nós estamos vivendo, que nós podemos conhecer mais, nós não podemos ser ignorantes, ou seja, temos que aprender, porque quanto mais nós aprendemos um assunto da palavra de Deus, mais nós desejamos, mais nós queremos. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais nós necessitamos, mais nós desejamos chegar perto de Deus, mais nós queremos chegar perto de Deus, e Deus assim vai nos abençoando a cada dia mais e mais. Então, esses assuntos são assuntos primordiais à igreja, que nós devemos sempre estar falando, e é um assunto que quase nós não ouvimos ser falado ou ser pregado, mas é preciso pregar para que os crentes, mesmo aqueles que saibam, mesmo aqueles que conheçam, possam ser lembrados de que o Espírito Santo está ali, de que o Espírito Santo está conosco. Aleluia. E nós podemos receber as bênçãos do Espírito Santo para a nossa vida. Glórias a Deus. Aleluias. Então, primeiramente, nós precisamos saber quem é o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele é uma pessoa eterna. Aleluia. Ele é uma pessoa eterna. Eterno é aquele que não foi criado. Quem não foi criado? Deus não foi criado, Jesus não foi criado e o Espírito Santo também não foi criado. Então são eternos. Os anjos são eternos porque foram criados, né? Nós, os homens, também nós não somos eternos porque nós fomos também criados. Então, mas o Espírito Santo, ele é eterno. Amém. Ele existiu. Em Gênesis capítulo 1 e o versículo 2 diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas, né? Então ele já existia. Ele também, para nós vermos mais que o Espírito Santo participava com o Pai, que é Deus, participava com Jesus Cristo das obras que foram criadas no capítulo 1 e no versículo 26, fala sobre quando Deus foi formar o homem. Ele chamou, venha e nós vamos formar o homem. E no 11 e o versículo 7, também Deus convida, desçamos ali e confundamos as línguas, ou seja, nós vemos a Trindade divina trabalhando na criação, na formação do mundo. O Espírito Santo estava ali presente. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Se você procurar Trindade na Bíblia, você não vai encontrar a palavra Trindade, mas Trindade quer dizer três pessoas unidas, ou três em um, ou seja, são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como nós podemos provar isso na Bíblia? Mateus capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17 diz que quando Jesus foi ser batizado, Jesus o Filho estava sendo batizado por João Batista
Então, quando ele saía das águas, desceu sobre Jesus Cristo o Espírito Santo em forma corpórea como de uma pomba, e Deus o Pai falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ali aparecem as três pessoas da Trindade: o Pai que falou, o Filho que estava sendo batizado e o Espírito Santo que descia sobre o Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é também o bom Consolador. Jesus disse: eu vou para junto do Pai, para que o bom Consolador desça e venha estar junto com vocês. O Espírito Santo também testifica que somos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo número 16, diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? O Espírito Santo também, ele ora por nós nas nossas fraquezas. Em Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo, nos nossos momentos de fraqueza, ele intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo. Ele também nos ensina e nos lembra. O Espírito Santo nos ensina e nos lembra de todas as coisas. João 14 e 26. Ele se entristece quando nós erramos, porque Paulo diz: não extingues o Espírito, ou seja, não entristeçais o Espírito Santo que está sobre vocês, que está com vocês. Então, meus irmãos, este Espírito Santo, ele habita na vida de todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. No momento em que você aceita Jesus, no momento em que você recebe Jesus Cristo na sua vida, o Espírito Santo habita em seu ser e começa a transformar a sua vida, começa a mudar a sua vida, começa a fazer de você uma nova criatura. Aleluia! O Espírito Santo, ele está com todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Então é sobre este Espírito Santo que nós queremos falar. Queremos dizer que ele batiza, ou seja, Jesus é o batizador. Mas o que quer dizer batismo? Batismo quer dizer mergulho, ou seja, quando a pessoa mergulho, ou seja, a pessoa ela se reveste. Então, quando nós somos batizados, quando o crente é batizado com o Espírito Santo, é como se ele estivesse mergulhando no Espírito, é como se ele estivesse sendo revestido do Espírito. E eu tenho aqui uma aula e falei sobre o copo com água, né? Meu irmão ainda se lembrou disso. Mas é verdade, ser cheio do Espírito Santo não é o mesmo que a pessoa estar revestida de poder. Há pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas ainda não são batizados com o Espírito Santo, né? Então, como receber o Espírito Santo? Nós recebemos o Espírito Santo quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos que Jesus é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo é um mergulho no Espírito, é um revestimento de poder. O próprio Jesus, ele disse isso antes de ascender aos céus. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49, lá está escrito: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual promessa? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é uma pessoa revestida de poder? Às vezes nós nos vestimos. Se eu tirar aqui esse paletó,
eu fico apenas vestido, mas quando eu coloco o paletó, eu fico revestido. Aleluias!